Quero convidar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Você que está lá em casa começando a assistir este vídeo, sinta-se cumprimentado com a paz e com o amor de Jesus. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 27 até ao verso 12 do capítulo 12. Eu queria continuar o estudo acerca deste Evangelho. E hoje queria conversar convosco sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Vamos lá? Então regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então porque não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu um lagar e edificou uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo de colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse dele os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram-no e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram-no para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Só até aqui. O Espírito Santo de Deus ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que ao longo deste estudo, deste sermão, nós iremos entender algo muito importante para a nossa vida física e espiritual. Como eu falei de manhã, este é o último ciclo da vida terrena de Jesus. Estamos a cerca de 4 dias, 3, 4 dias, até que Jesus seja julgado, castigado e crucificado. Jesus está agora pregando. Na parte da manhã nós falámos sobre a frutificação e nós vemos que
lá no versículo 12 do capítulo 11, nós vemos que Jesus sai de Betânia e entra em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele tinha fome, possivelmente era de manhã ou era almoço, não interessa. E Jesus passa por uma figueira que estava cheia de folhas, aparentemente estava completa, mas Jesus se indignou porque não tinha único fruto e Jesus amaldiçoou a figueira. De seguida, ele entra em Jerusalém e quando sobe ao templo, ele dá de caras com os cambistas, com os mercadores de animais, do azeite, que fazia falta para os sacrifícios, do sal, do incenso, e também para trocar o dinheiro que eles traziam das suas próprias terras, porque o templo tinha uma moeda específica. Então, os fariseus inventaram um negócio dentro do templo para dar conforto e bem-estar ao povo. Ora, Jesus chega ali e se indigna, e ele destrói aquilo tudo, ele vira as cadeiras, ele vira as mesas, ele parou o serviço do templo e lança uma palavra da Escritura, uma palavra do Antigo Testamento, porque ele diz no verso 17, não está escrito, não sabem vocês? O que é que vocês estão aqui fazendo dentro do templo? Que não sabem que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Está lá em Isaías. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os fariseus se indignaram com Jesus e, mais uma vez, verso 18, eles procuravam matar Jesus. Jesus já não se preocupou aí, nem fugiu da cidade como das outras vezes, porque estava chegando a hora de Jesus. Entenda, Jesus não fugiu, das outras vezes fugiu não era porque era cobarde. Jesus foi embora, não ligou, porque não era chegada a hora. Jesus está agora na hora dele. Diz no verso 19 que em vindo a tarde saíram da cidade. No outro dia de manhã, eles passam para a figueira, os discípulos ficam maravilhados. Senhor, olha, a figueira secou pela raiz. E Jesus então vai aplicar tudo aquilo que se passou no dia anterior na vida dos discípulos e na nossa vida. O texto que nós lemos é a sequência desta explicação. Porque tudo aquilo que agora vai se passar, e se você reparar, até ao capítulo 14, é o mesmo dia. Desde o capítulo 11, verso 20, até ao capítulo 14 é o mesmo dia. Tudo o que se vai passar aqui nas próximas mensagens passa-se no mesmo dia. E Jesus tem grandes confrontos com os herodianos, com os fariseus, com os saduceus. Ele tem confrontos com as dúvidas dos próprios discípulos. E então Jesus vai ter aqui um dia bastante tarefado. Mas hoje estamos só na parte da manhã. Jesus começa pregando agora no templo, mais forte. Quando das outras vezes ele subia ao templo ou às sinagogas e ele ensinava ao sábado de manhã, mas agora ele vai limitar os últimos dias deles pregando no templo. Isto é preciso que você entenda. Porque Jesus vai agora passar a mensagem que a antiga aliança estava acabando e estava começando uma nova aliança. Um novo período estava começando. E os fariseus iam ficar para trás. Os judeus iam ficar para trás. E iria-se abrir as portas ao povo que os fariseus e os saduceus e os escribas escarneciam, humilhavam. Jesus agora está pregando no templo, debaixo dos 3 ministérios que o próprio Deus confirmou. Ministério sacerdotal, ele tinha todo o direito de pregar no templo porque era sacerdote. Ele tinha o ministério profético, ele tinha todo o direito de pregar no templo porque era profeta. E ele tinha o ministério real, ele tinha a cidade debaixo do seu governo.
Você está entendendo a sequência? Como é que Marcos constrói a narrativa? Mas com uma curiosidade, é que Jesus começa pregando ao contrário daquilo que os fariseus e os escribas pregavam. E ele começa a mostrar aos seus ouvintes, a todos quantos o ouviam, a inutilidade do tempo. É curioso que hoje continua-se a dar, e eu não tenho nada contra, mas continua-se a dar como se a terra de Israel fosse a única terra sagrada à face da terra. Como se a cidade de Jerusalém fosse a cidade mais sagrada à face da terra. Jesus começa aqui a dizer nada disto. Nada disto. Aliás, mais à frente ele vai dizer, no capítulo 13, os discípulos olhavam, vê Jesus, olha as pedras do templo, olha que maravilha, olha que imponência. E Jesus, no verso 2, vai dizer, vês estas pedras grandes? Pois é, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Portanto, a mensagem de Jesus agora é um novo tempo, uma nova aliança. Como forma eu disse a parte da manhã, Jesus está inaugurando os últimos dias. Os últimos dias. Como é que nós podemos entender a diferença? Nós falámos um pouquinho da parte da manhã, mas como você já viu nos próximos sermões, isto é tudo seguido, isto é tudo anexado. Como é que nós podemos entender a diferença do templo, aquele templo onde Jesus estava pregando, e o templo que Jesus queria expor, ou seja, ele próprio. Ele iria ser formado templo, porque ele diz aí no verso 10 do capítulo 12, ainda não leste esta escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra que ele fala aqui é a pedra de suporte. O templo tinha pedras de suporte para aguentar toda a estrutura. Ele é a pedra principal, ele é a pedra angular, ele é a pedra de suporte do novo templo. Quem é o novo templo? Nós, a igreja dele. Então, como é que nós podemos entender a diferença daquele templo para o templo Jesus? No início, Deus mandou a Moisés construir um tabernáculo, um santuário, lá no meio do deserto. Deu-lhe todas as medidas, todos os materiais que era preciso, indicou tudo, cores, tudo. Moisés, a única coisa que teve a fazer é reunir os materiais e construir. Só que esse santuário era feito de tela, era feito de pele de animal. Era uma tenda. E porquê uma tenda? Porque o povo estava em peregrinação. E à medida que o povo ia andando, quando o povo parava para acampar, a tenda era montada novamente. Ou seja, a tenda, o símbolo de Deus no meio do povo, da presença de Deus no meio do povo, a tenda caminhava com o povo. Amém? Você está a entender? A tenda caminhava com o povo. Quando o povo vem para Israel, para a terra de Canaã, Davi, quando sobe ao trono, depois a tenda desapareceu, a arca desapareceu, Davi, quando sobe ao trono, a primeira preocupação de Davi foi: onde está a arca? Onde está a presença de Deus? Onde está a arca do pacto, da aliança? E foi buscar a arca. Você conhece a história. E trouxe a arca para Jerusalém. E comprou um terreno. E ali construiu uma tenda. Uma outra tenda, e meteu a arca lá dentro. Uma bela noite, Davi estava deitado na sua cama, e diz a Bíblia que o seu espírito se alterou, e ele foi à janela e pensou assim: não é justo que eu, um simples homem, um rei de Israel, da nação de Israel, mas que não passe de um simples homem, ter camas de
de ouro, ter pedras de mármore e madeiras, ter uma casa luxuosa. E o meu Deus está lá fora, dentro de uma arca. Então Davi pensou, desenhou, projetou o novo templo para substituir o tabernáculo. Pois bem, Deus se agradou. Deus diz, eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas só há uma coisa, Davi, não és tu que vais construir, porque as tuas mãos estão cheias de sangue. Tu és um homem de guerra. Mas eu prometo, da tua descendência virá um que irá construir esse templo. Prepara tudo, porque quando o da tua descendência vier, ele vai construir esse templo. Pois bem, Salomão, quando subiu ao trono da nação de Israel, foi-lhe confiado pelo Pai a construção daquele templo. Não mais o templo andou com o povo, porque Deus vai dizer a Salomão, a partir de hoje, essa será a cidade de adoração e esse será o único local de adoração. Deus instituiu uma casa para onde deveria ser adorado. Você está a olhar para mim? Até, mas Deus habita em todo lugar, não precisava de uma casa específica, Deus não precisa de igrejas específicas, Deus não precisa de locais onde o povo se reúna para adorar. Deus mandou construir o templo como local único, exclusivamente de adoração. Instituiu as festas. 3 vezes ao ano o povo saía das suas terras, de dentro e de fora da nação de Israel, e subia a Jerusalém para adorar. Antes, a tenda caminhava com o povo, agora é o povo que caminha para o templo. Está a perceber isto aqui? Mas este templo novo, ele aponta para Jesus. Com a morte de Cristo, porque este templo estava apontando para Jesus, eu não vou alongar por causa do tempo, mas porque este templo estava apontando para Jesus, então o que é que vai acontecer aqui? Quando Jesus cumprir a missão que lhe foi confiada pelo Pai, que se é entregar-se para ser julgado, condenado, vergastado, rasgado, crucificado. Este era o projeto do Pai para o Filho. Quando ele naquela cruz disse Tetelestai, está consumado, ele aí consumou o projeto do Pai para ele. A partir desse dia, a partir dessa hora, o templo deixou de fazer sentido. Porque agora era Jesus o templo. Agora era Jesus a pedra angular, a pedra do suporte da sua própria igreja. Ele estava comprando naquela cruz. Quando ele verte o seu sangue, ele estava comprando pequenas pedras que se iam juntar àquela pedra angular e iria fazer o templo real do sumo dos sumos sacerdotes. Cristo se torna naquela cruz a pedra angular de um novo templo. E os crentes, por sua vez, os que confiam a sua vida nele, os que acreditam que Ele os comprou, que Ele se entregou, esses crentes, eles se irão tornar pedras vivas desse próprio templo. Entenda uma coisa, meu amado irmão. Cristo só habita em mim porque Ele me comprou como pedra viva. Não há nada que eu possa fazer que possa chamar Cristo para dentro de mim. Amém? Uma coisa curiosa é que Ageu, séculos atrás, mais ou menos 5 séculos, no tempo
da prisão, no tempo da Babilônia, Ageu vai escrever no seu capítulo 2, verso 9, diz assim: Ageu estava a falar por causa da mágoa do povo de Israel, porque o templo de Salomão tinha sido destruído pelo rei Nabucodonosor. E quando eles retornam do cativeiro, eles têm que construir, porque o rei Ciro Persa ordenou que se construísse um novo templo, mas deu medidas muito mais pequenas, muito mais reduzidas, muito mais pobres. E o povo desanimou. Por isso é que Malaquias escreveu Malaquias. O povo desanimou, porque deixou de ter o templo sumptuoso, onde toda a gente vinha de toda a parte do mundo ver o templo de Salomão. Com o povo desanimado, Ageu vai dizer assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos entendem que Ageu estava a tentar animar o povo. Não se preocupem. Não olhem para o tamanho do templo, porque a glória desta casa será maior que... Ageu não estava falando daquele templo. Ageu estava falando da casa Cristo. Porque a glória do último templo será maior do que todos os outros templos. E alegre-se, meu amado irmão, que você faz parte desse templo de maior glória. Você é uma pedra viva. Tudo aponta para Cristo. Cristo é o templo glorioso e é em Cristo que nós nos inserimos. As autoridades religiosas, está aí no verso 28, capítulo 11. Eles se irritaram com Jesus. Quando eles apanharam Jesus novamente no templo, no dia anterior ele tinha parado o serviço do templo, tinha mandado os cambistas e os comerciantes todos embora. O templo parou. Literalmente o templo parou. Porque sem animais, sem azeite, sem sal, sem incenso, não havia sacrifícios. Se não houver sacrifícios, não há serviço de templo. Portanto, o templo parou literalmente. Cumprindo-se a profecia de Malaquias, capítulo 1, em que Deus diz a Malaquias: tomara que houvesse alguém que fechasse essas portas. Jesus foi lá fechar as portas do templo. Mas os fariseus, as autoridades religiosas, os anciãos, os escribas, toda aquela gente, quando eles viram que Jesus já estava no templo novamente no outro dia a seguir, eles foram tirar despique com Jesus, foram tirar explicações. Eles falaram assim com Jesus, aí no verso 28, porque eles estavam sem estrutura agora. Eles não sabiam se haviam de continuar, se não haviam de continuar. Os cambistas tinham ido todos embora, os animaizinhos voaram todos. E então eles foram tirar despique com Jesus, eles foram tirar explicações. Como quem diz: quem tu pensas que és? Não foi a pergunta que eles fizeram? Verso 28. Com qual autoridade tu fazes essas coisas? Quem te confiou tal serviço? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? É como quem diz: quem tu pensas que és? Então vens para aqui agora, destróis a estrutura toda do templo? Até nós não mandamos nada? Esta pergunta, meu amado irmão, era uma perfeita armadilha para Jesus. Eles estavam colocando uma armadilha, porque compreenda, e nós temos que compreender biblicamente as palavras. Se Jesus tivesse dito: eu sou Deus, eles acusavam de Jesus de blasfémia. Se Jesus tivesse dito: não, eu sou um indivíduo sem importância, eu estava blasfemando contra o Pai. Isto é uma perfeita armadilha. Mas Jesus aqui, com toda a sua sabedoria, ele devolve a armadilha. Ele devolve a bola, ele devolve agora a batata quente. Ele coloca
os fariseus queriam colocar Jesus em xeque. Queriam tentar acusá-lo de blasfémia de qualquer forma. Só que agora Jesus pega e devolve a bola, devolve a batata quente, no verso 30. No verso 29, eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Parece, à primeira impressão, mas por isso é que nós estamos aqui para aprender e para estudar. Parece que à primeira impressão Jesus fugiu da pergunta. Porque é normal, se alguém me faz uma pergunta e eu faço uma pergunta para responder à pergunta, ora, isso parece dar-me a ideia que eu estou fugindo da questão. Eu estou fugindo do assunto, mas não. Porque era uma prática rabínica nós respondermos a perguntas com perguntas. E Jesus era um rabi. Jesus era um mestre. Então ele devolve a armadilha com uma segunda pergunta. E aí é que o caldo entornou. A bola quente, a batata quente nas mãos dos fariseus estava a ferver. Estava em brasa. Porque ele diz, a autoridade faz, verso 30, o batismo de João era do céu ou dos homens? Porque se você for aos evangelhos e você for estudar João Batista, os fariseus não implicaram com João. Houve fariseus que até se batizaram. Porque o João diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E os fariseus viam que de toda a parte vinha gente para se batizar por João. E os fariseus temiam o povo. Os fariseus, o povo apavorava, a força do povo apavorava os fariseus. Jesus não estava a fugir à pergunta. E outro lado também, porque há quem interprete estas palavras mal, Jesus não se estava escondendo debaixo do ministério de João Batista. Porque a grande pergunta é, o que era o ministério de João Batista? Em que é que consistia o ministério de João? João começou batizando nas águas do Jordão, dizendo, arrependei-vos. Era um batismo de arrependimento de pecados. Mas de seguida ele diz, eu vos batizo hoje com água, mas virá um amanhã que vos batizará com o Espírito e com fogo, do qual eu não sou nem digno de lhe desatar as alparcas. Por outras palavras, o batismo de João não era constituir um ministério próprio. João estava preparando o caminho para aquele que viria depois. A mensagem de João Batista era Cristo. Ao fazer isto, porque repare do verso 31 ao 32, existe aqui uma grande dose de indignidade de um líder religioso. Um líder religioso que mente, que é indigno, que não suporta enfrentar a verdade. Isto é indignidade perante Deus da parte de líderes religiosos. A sua covardia os leva a mentir, porque eles disseram, não sabemos, eles sabiam. Só que para não dar a razão a Cristo, eles mentem. Eles discorriam entre si. Eles foram fazer um complô, fazer uma reunião e chegaram à seguinte conclusão. Bom, esta pergunta tramou-nos. Porque se nós dissermos que o batismo de João era do céu, ele vai nos perguntar, então se era do céu, porquê é que vocês não acreditaram? Porquê é que vocês não se batizaram? Porquê é que vocês não se arrependeram? Mas se dissermos que é dos homens, o povo se vira contra nós. Então é melhor dizer que não sabemos. Na dúvida, não sabemos. Mentiram estes homens. São indignos. Só que o mestre da palavra, o nosso mestre,
ele vai responder indiretamente à indignidade dos fariseus. Ele no verso 33 diz: vocês não sabem, para não? Então também não vos digo. Porque o que eles queriam era apanhar Jesus. E depois do capítulo 1, do versículo 1, do capítulo 12, até ao verso 12 do capítulo 12, vai ser a resposta de Jesus. Porque aí os fariseus compreenderam, aí no verso 12 eles disseram: procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Eles compreenderam perfeitamente esta parábola. Era para eles. Quando Jesus profere esta parábola, no pensamento dos discípulos e dos fariseus surgiu um texto profético. Esse texto profético, se você quiser abrir comigo, que tem uns 6 ou 7 versículos, está em Isaías 5, a partir do verso 1. E o texto diz assim, Isaías 5, se quiser abrir, a partir do verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Eu esperava que desse boas uvas, mas deu uvas bravas. Verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse dessas uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro. Olhe bem, olhe o que é que Isaías está dizendo. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, e às nuvens darei a ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Isaías está falando do povo de Israel, mas Jesus está falando dos líderes religiosos. Deus, através de Isaías, está dizendo: eu coloquei o povo de Israel, a nação de Israel, a minha vinha predileta, nas terras férteis de Canaã, terras que mandam leite e mel. O que é que aconteceu? Em vez de vir uvas boas, vieram uvas bravas, uvas de má qualidade. Isaías está falando para o povo de Israel. Só que agora Jesus, ao ir buscar esta parábola de Isaías, esta profecia de Isaías, ele não está falando para o povo de Israel. Ele está falando para os líderes religiosos. Porque os líderes religiosos, saduceus, fariseus, escribas, os essénios, eram tudo uvas de fraca qualidade, uvas bravas, que nem para vinho serviam. Jesus está falando aqui, nesta parábola, da história da redenção. Jesus, nesta parábola, está falando das características de Deus o Pai, está falando das características do povo depravado, e está falando das características dele próprio, do próprio Filho de Deus. Se não, vejamos. A maldade e a corrupção no coração dos homens, versos 3 a 5. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. Quer dizer, aquele povo recebe uma vinha,
Aquele povo recebe uma bênção de Deus e, em vez de agradecer, em vez de ser grato, eles espancam os enviados do dono da vinha. Isto dá a ideia de coração depravado. De novo enviou de ser, verso 4, e os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Verso 5, ainda outro lhe mandaram e a este o mataram, e muitos outros lhe enviou, os quais espancaram uns e mataram outros. Isto é a maldade e a corrupção do coração dos homens. Veja também a ganância depravada do homem, está no verso 6 a 8. Restava-lhe ainda um filho amado, e este enviou por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas veja o que é que os lavradores dizem: este é o herdeiro. A ganância aqui sobressai. Este é o herdeiro. Matemo-lo e a herança será nossa. E concluíram a ganância, no verso 8, agarrando-o, mataram-o e tiraram para fora da vinha. Esta é a ganância depravada do coração do homem. Olha uma coisa, amado irmão e irmã. Jesus está falando lá em Israel. Mas muito disto que Jesus está aqui falando, isto passa-se hoje. Porque quando Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, e lá em Atos 2 ele derrama o seu Espírito no coração dos homens, ele aí plantou uma vinha. Porque é o Espírito Santo que convence. Portanto, a vinha não é nossa, a vinha é dele. Nós somos os lavradores. Nós somos aquele que se achamos, carregamos, mas a vinha não é a ideia nossa. As vides não fomos nós que plantamos. Por isso essa coisa de dizer, vamos salvar almas. Não, nós não vamos salvar almas. Porque nós não temos poder nenhum para salvar almas. Nós temos poder é para apanhar as almas que Ele próprio já plantou. Está entendendo? Estas coisas passam-se ainda nos dias que correm. O coração do homem continua o mesmo, ganancioso, depravado. E se não for a graça de Deus, esses corações vão continuar a enganar os outros corações. Existe hoje ainda muita raça de fariseu e de escriba. Existe hoje muito daqueles que dizem que sabem muito a Bíblia, assim como os fariseus sabiam. Não existe ninguém, meu amado irmão, que conheça tão bem a Torá como o judeu. Nem se ponha na disputa com eles, porque não vale a pena. Eles conhecem a Torá da frente para trás e de trás para a frente. Só que uma coisa é conhecer, a outra coisa é colocar em prática. Porque vale mais você aprender um pouco e desse pouco colocar em prática do que você aprender o muito e depois ser ganancioso e sobressair-se aos outros e estar enganando os outros corações. Portanto, esta parábola, ela demonstra o coração depravado do homem, mas ela também demonstra o coração do Pai. Veja aí o verso 1. Depois entrou Jesus a falar-nos por parábola. Um homem plantou uma vinha. Veja, um homem planta uma vinha, cercou-a com uma sebe. Isto é uma ideia de segurança. Construiu um lagar, ou seja, a vinha tinha que ser... ela tinha que ser aproveitada. Portanto, o lagar é para pisar, para fazer o vinho. Era um aproveitamento dessa vinha. Isto dá direito de providência, dá a ideia de providência. Edificou uma torre para olhar para a vinha toda. Isto dá a ideia de vigilância. E arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país. Isto dá a ideia de confiança. Veja as características do coração do Pai. Isto revela a generosidade de Deus. E ao nós olharmos para esta parábola e aprendermos esta parábola, nós devíamos ver
e reconhecer como é que Deus tem sido generoso para conosco. Porque até aqui, meu amado irmão, quer você queira, quer não queira, até aqui Deus nos tem ajudado. Até nas coisas que você não gosta. Até nas coisas que você não acha graça nenhuma. Por isso é que Paulo vai dizer lá, em tudo dai graças. Porque o trabalho todo foi dele. Ele colocou à nossa disposição todas as condições de vida próspera. O próprio Deus vai dizer lá, em Deuteronômio 30:15, eis que convoco os céus e a terra contra vós, como minha testemunha, em como vos tenho colocado à vossa frente o bem, o mal e a vida e a morte. Se nós entendemos bem este versículo, Deus não nos coloca a morte à nossa frente. A morte já lá está. Agora depende da escolha. Deus coloca-nos o bem e o mal, a vida e a morte. Agora, o que é que vai escolher? Escolhe a vida. Escolhe o bem. Deus é generoso sempre. Também esta parábola nos mostra a paciência de Deus. Dos versos 2 ao 5, quando eles matam os enviados, o que é que se fosse você teria feito logo? No verso 2 eles espancaram um, agarraram outro, despacharam vazio. O verso 4, esbordoaram na cabeça, com um pau, bateram na cabeça com um pau, insultaram. O verso 5, matou, e muitos outros lhe enviou, os quais espancaram e mataram. Se fosse você, o que é que você fazia? Ao primeiro enviado que eles espancaram e o mandaram embora, você tinha exterminado a vinha toda e os governadores. Sim ou não? Porque você não tem um coração paciente. Mas Deus teve paciência de enviar uns e outros, uns e outros, uns e outros. Sabe quem é que Jesus está falando? Amado irmão e irmã. Jesus está falando dos profetas que foram mortos e espancados. Jesus está falando dos apóstolos que foram mortos e espancados. Jesus está falando dos pastores sérios e honestos, que muitos deles são mortos, são espancados, são injuriados. E a seguir Jesus vai falar dele mesmo, que ele também foi morto, foi espancado e foi morto. Mas mesmo assim o Pai tem paciência. E esta paciência chama-se graça e misericórdia. E aí, se você quiser tirar a dúvida, nos versos 6 a 9, você vai ver a justiça e a graça de Deus. Porque no verso 9 diz assim: que fará, pois, o dono da vinha? Esta é a pergunta que eu fiz agora. Se fosse você, o que é que você fazia? Dava um pontapé no balde. Mas Deus veio, verso 9 ainda, exterminará aqueles lavradores, portanto acaba com a raça depravada, mas não acabou com a vinha. Porque ele diz, e passa a vinha a outros. Passa a vinha a quem tem cuidado com a sua própria vinha. Tínhamos aqui palavra, só aqui neste versículo 9, tínhamos aqui palavra para uma hora. Porque existem muitos, e mais uma vez eu digo, livre-me Deus de um dia chegar à presença dele e ele me perguntar: onde é que estão as uvas da vinha que eu plantei e que te coloquei lá? Existem muitos lavradores de vinha que vão ter que dar contas de Deus por não lhe terem retribuído os frutos da sua vinha.
Isto aponta para a graça de Deus em relação a nós. E agora sim, vamos saltar aqui um pouco, em relação a nós gentios. Porque foi por causa da depravação do coração dos fariseus e dos escribas e do povo judaico, porque quer queiram, quer não, o Império Romano não crucificou a Cristo. É certo, foram os soldados romanos que cravejaram. Mas quem gritou na praça, crucifica-o, 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 solta Barrabás, foram os judeus. Foram os judeus que foram buscar Jesus ao jardim do Getsemane. Foram os judeus que foram espancando Jesus desde o jardim, quase cerca de 5 quilómetros, e foram-nos espancando até à casa de Caifás. Foi os sumos sacerdotes Caifás e Anás quem nos morrou a cara de Jesus. Não foram os romanos. Os romanos foram os últimos, porque não podiam também fazer mais nada. Porque se os sumos sacerdotes, se os sacerdotes do templo, se os anciãos tivessem poder para crucificar a Cristo, eram eles próprios que o crucificavam. Isto é preciso que seja dito. E foi por causa disso é que eles sofreram. 40 anos depois de Cristo morrer, Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. A raça sacerdotal, a raça dos escribas, dos saduceus, foi tudo exterminado. E o templo foi derribado conforme a profecia do nosso Senhor Jesus. Tudo porquê? Por causa Deus tem paciência, mas Ele não se deixa esclarecer. Mais cedo ou mais tarde, no tempo dele, o mau lavrador vai ter que dar contas do mau serviço que fez na vinha. Abra o ouvido, meu amado irmão. Porque isto diz respeito não só aos pastores, isto diz respeito a todos nós, à igreja. Porque se você não sabe, eu vou-lhe dar uma novidade. Quando você abriu a sua boca e disse: Senhor, eu me arrependo da minha vida, e a minha salvação é tu entrares no meu coração. É tu tomares conta do meu coração, é tu tomares conta da minha vida. Quando você abriu a sua boca e fez essa declaração, você se tornou um ministro da reconciliação. Você é um lavrador da vinha de Deus. Existe cachos, existe uvas para apanhar. Ficou pesado agora, não foi? Pensava que era só o pastor? O pastor tem sérias responsabilidades, muitas responsabilidades. Mas o povo também tem. E quanto mais sério o pastor for, mais responsabilidade tem o povo. Porque quanto mais verdade o pastor falar, mais você aprende a verdade, mais você tem conhecimento da verdade. Depois não venha dizer: eu não sabia. E Deus, se calhar, vai dizer: sabias, porque tu ouviste aqueles sermões todos, foram tirados da minha palavra. Amém? Mas esse não é o contexto do sermão. Você estava com vontade de não dizer amém. Mas pronto. Nós hoje, tudo isto que se passou aqui, veio nos beneficiar a nós, fora da nação judaica. Os gentios. Nós fomos constituídos a nova nação, o novo Israel de Deus, o novo e eterno templo de adoração a Deus, por causa de Cristo Jesus. A vinda do Filho do Homem, a segunda vinda. Muita gente diz: vem Maranata, vem Jesus. Ainda bem que Jesus não veio. Porque quando Ele vier, Ele não vem para salvar. Quando Ele vier, não vem com folhinhas mansas,
Convai, filho, que a tua fé te salvou. Não venha com essa. Quando ele vier, ele vem em juízo. Ele vem com o cargo de juiz, porque o Pai lhe entregou o juízo a ele. E ele depois vem manifestar a santa e justa ira do Pai, como está lá no verso 9. Deus se irou e exterminou aqueles lavradores. Essa aponta, manifesta a santa e justa ira de Deus em relação aos prevaricadores. E nós devemos entender que o resgate dos homens passa pelo Filho. Porque quando Cristo bebeu o cálice, não foi um cálice de vinho, não foi um champanhe francês, foi o cálice da ira, do furor de Deus. Jesus bebeu. Jesus bebeu. Portanto, se hoje nós somos resgatados, é porque Ele bebeu aquele cálice. Só aí já devíamos tremer. No ano 70, o templo e o culto antigo foi exterminado, conforme estava escrito. Jesus está falando aqui para os lavradores da sua vinha na época e agora. E esta é a autoridade de Cristo. Esta é a autoridade de Jesus, porque Ele foi enviado pelo Pai. Mas Ele foi enviado e vai ser novamente enviado. A primeira vez foi para resgatar e agora a segunda vez vai ser para exterminar. Vai ser juízo. Mas também não só juízo. Quem for achado digno, ele sentar-se-á à direita do Cordeiro. E o próprio Cordeiro irá dizer: vinde, benditos do meu Pai. Essa é a salvação eterna. Aí no verso 8, ele está falando da sua própria morte. E eu queria lhe falar outra curiosidade. Porque Jesus, em tudo, ele cumpriu as 333 profecias que estavam escritas acerca dele. Um dia vamos falar sobre isso. Em tudo, Jesus cumpriu todas as profecias. Porque repare uma coisa, onde é que Jesus foi crucificado? Foi dentro das portas de Jerusalém? Não. Foi fora das portas de Jerusalém, no monte do Gólgota, o monte do Calvário. Ficava a cerca de 700 a 800 metros fora de Jerusalém. Veja aí o verso 8. Agarrando-o, mataram-no e atiraram-no para onde? Para fora da vinha. Já Isaías diz lá, para fora da vinha. Ele está falando da sua própria morte e da rejeição dos homens. Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai confirmar este verso 8. Hebreus 13:12 diz: por isso foi também que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora de porta. Jesus está falando dele próprio. Quem levou Jesus para fora das portas e quem o crucificou foram os lavradores da parábola. Por isso é que eles, no verso 12, eles compreenderam que Jesus estava falando contra ele. Esta é a autoridade de Jesus. Esta é a autoridade de Jesus. Jesus só tem autoridade porque Ele foi enviado e em tudo Ele cumpriu. Salmo 118, 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, e isto é para confirmar aquilo que ele está falando no verso 10. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Novamente, Jesus está falando da sua morte, porque os construtores rejeitaram. E novamente ele está a falar do novo templo, através da sua ressurreição. Essa veio a ser a principal pedra angular. Aqueles líderes continuaram sempre
com o coração endurecido, embora tivessem compreendido. Mesma coisa que nós. Nós muitas vezes compreendemos, mas quando chegamos a casa, o nosso coração está endurecido. Mas compreendemos, mas entendemos. Para finalizar, eu queria tirar aqui 3 aplicações para a nossa vida deste texto. A primeira aplicação é que temos que entender que a autoridade de Cristo existe para a manifestação da glória, da graça e da justiça de Deus. Foi para isso que Cristo veio. E é para isso que é o sentido da nossa vida. E agora deixe-me retornar um bocadinho atrás. Para você compreender os versos 22 ao 26 do capítulo 11, você tem que compreender que tipo de autoridade Cristo tem. Porque é que pode ter fé para movimentar montes? Só aquele que está debaixo da autoridade de Cristo. Só aquele que faz parte da pedrinha, a pedra viva do templo que é Cristo. Amém? Quem é aquele que tem um coração hábil e aberto para perdoar? Só aquele que está debaixo da autoridade de Cristo, aquele que faz parte do templo que é Cristo. Tudo está interligado. A segunda coisa que nós devemos entender neste texto é que nós não podemos andar a brincar com a nossa vida cristã. Se você reparar, biblicamente falando, só existe 2 caminhos. Bem, o mal, a vida e a morte, caminho largo, caminho estreito, porta larga, porta estreita. Felicidade eterna, infelicidade eterna. Portanto, é hora de nós escolhermos hoje, como disse Josué. Escolhei hoje a quem quereis servir. Se a Deus, se a Baal. Mas é hoje que vocês têm que escolher. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A hora é agora. Porquê? Porque os que desprezam a Cristo, os que desprezam a vinha de Cristo, os que desprezam a autoridade de Cristo, os que desprezam a humanidade de Cristo, os que desprezam a divindade de Cristo, eles serão exterminados. O próprio Jesus disse uma vez que pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, nós já estamos condenados. Portanto, a única coisa que Ele vai confirmar na segunda vinda é as nossas más atitudes, as nossas más escolhas. Porque tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos a autocondenar. Por isso é que não vai haver direito à defesa, não vai haver direito a recurso, porque fomos nós que traçamos o nosso próprio destino. Você está a entender, querido irmão e querida irmã? É a grande responsabilidade nossa, pela nossa própria vida. Se eu não for exterminado nesta vida, eu vou ser exterminado na vida do porvir. Sem dúvida nenhuma. E isto tem que estar aqui na minha mente. Eu tenho que pensar nisto todos os dias. Porque dizer que sou cristão ao domingo, então se eu vier à terça, eu ainda me posso safar, não é? Se eu vier aqui com o pessoal todo aqui ao domingo, está tudo a paz do Senhor, já confessamos os nossos pecados, estamos aqui a ouvir a palavra, já oramos, já louvamos, ainda pode ser uma desculpa, mas se eu vier à terça-feira, quando eu estiver a fazer as janeiras lá fora, qual é a desculpa que eu tenho?
Por outro lado, é muito grave pensar, e eu custa-me pensar isto, que muitos dos que desprezam a Cristo, eles são frequentadores da igreja. Infelizmente. Eu li uma vez aqui, há uns 2 dias, uma frase que dizia: os ateus acreditam mais em Deus do que os cristãos, porque eles estão sempre afirmando que Deus não existe. Cuidado. Nós devemos sondar o nosso coração. Nós devemos perguntar ao nosso coração: eu sou de Cristo ou eu sou contra Cristo? Eu sou cristão ou sou fariseu? Em terceiro lugar, para nos alegrar, temos que saber que Deus manifestou a sua graça. O maior milagre que Deus fez foi você. Você está pedindo milagre a Deus? Vá para o espelho. Porque Deus manifestou a sua graça, Deus manifestou o seu poder, Deus manifestou a sua paciência, fazendo de nós miseráveis, escravos do pecado, escravos da carne, escravos do mundo, escravos do diabo. Mesmo assim, Ele pegou nessas pedras, todas calcárias, todas pedras irregulares, e fez delas o templo vivo de Cristo. Isso aqui é uma maior manifestação de graça de Deus. E não foi por nossa causa. Eu sou uma pedrinha minha mais bonita. Não. Deus fez isso por causa da obediência do Filho. Deus fez isso porque em tudo Jesus foi obediente. E por causa disso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Deus lhe deu toda a autoridade nos céus, na terra, nos mares, por baixo dos mares e por baixo da terra. Jesus detém hoje a autoridade que Adão e Eva entregou ao diabo. Porquê? Porque ele foi obediente. Amado irmão, glorifique o nome de Cristo nascendo de novo. Porque muitas vezes um cristão, um crente, com 30 anos da igreja, ainda precisa nascer de novo. Um crente com 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, ainda precisa se converter. Porque ainda não vislumbrou a autoridade de Cristo. Ainda não vislumbrou que é um homem e é uma mulher com o coração depravado, estragando a obra que Cristo veio fazer, a obra que o Pai fez. Por teimosia, por arrogância, por uma grande dose de orgulho. Esta parábola, meu amado irmão e irmã, ela nos ensina o que é humildade. Aquilo que está passando com Jesus. E agora, nas próximas mensagens, nós já vamos perceber melhor o que é que Jesus está dizendo, o que é que Jesus está fazendo nos últimos 2, 3 dias da sua vida. Quem sabe você hoje não está nos seus 2, 3 últimos dias da sua vida? 2, 3 últimos anos? O que é que você anda fazendo da sua vida? Bom é nós nascermos de novo, todos os dias. Não tenha vergonha, conforme eu digo muitas vezes, eu não tenho vergonha nenhuma de todos os dias eu entrego a minha vida a Cristo. Porque eu sei, se não for assim, eu vou ser um mau lavrador. E eu vou danificar e destruir a vinha que não é minha. Estou falando em vinha que é a vida dos outros e a minha própria vida. Amém, igreja? Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.